Os dados clínicos que estamos a recolher do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Assim que a velha doar o rim, o ciclo estará completo. As palavras de Sílvia, a minha nora, penetraram nos meus ouvidos como agulhas envenenadas, enquanto eu permanecia imóvel atrás da porta do escritório. O meu corpo de 75 anos tremeu, não de fraqueza, mas de uma fúria primordial que eu já não sabia existir dentro de mim. O meu próprio filho estava a ser envenenado, e eu era apenas um órgão descartável nos seus planos. Antes de vos contar como cheguei a este ponto, pergunto-me de que cidade acompanham esta história. E quantas de vós, mulheres, já se sentiram invisíveis para a própria família? É na partilha das nossas histórias que reside a nossa força. Tudo começou a desmoronar-se num domingo de abril, quando o aroma das minhas compotas de goiaba preenchia cada canto da casa colonial que Inácio e eu restauramos com as nossas próprias mãos, no coração de Ouro Preto. A mesa estava posta com a porcelana que herdei da minha mãe, peças delicadas que sobreviveram a 3 gerações de mulheres fortes da minha família. Sílvia chegou, envergando um vestido que custava mais do que eu ganhava num mês, quando ainda comandava ativamente a doceria. O seu sorriso, como sempre, nunca lhe alcançava os olhos quando olhava para mim. Ricardo, o meu primogênito, seguia-a como uma sombra obediente, o seu olhar constantemente a procurar aprovação no rosto da esposa. Beatriz, querida, deixe-me ajudar com essa sopeira, disse Sílvia, arrancando o recipiente das minhas mãos antes que eu pudesse protestar. O movimento foi rápido, quase ensaiado. O estrondo da porcelana a estilhaçar-se contra o chão de madeira polida foi seguido por um silêncio sepulcral. Oh, que desastre! Mas era tão antiga, não é, querida? Exclamou Sílvia, os seus olhos a brilhar com uma satisfação mal disfarçada. Eu apenas assenti, sentindo o caco daquela relíquia a perfurar-me o peito. Ali entendi que nada meu estava seguro. Não era apenas uma sopeira. Era o símbolo de tudo o que eu valorizava: tradição, família, continuidade. Coisas que para Sílvia não passavam de obstáculos antiquados. Marcos, o meu filho mais novo, o mecânico de mãos calejadas e coração gentil, ajoelhou-se silenciosamente para recolher os cacos. Os nossos olhares cruzaram-se, e vi nele o mesmo entendimento sombrio. Algo estava errado nesta casa. Algo para além de uma sopeira partida. As semanas seguintes trouxeram uma escalada de pequenas crueldades. Ricardo começou a parecer mais pálido, mais fraco. Sílvia anunciou, com lágrimas teatrais, que ele precisava de tratamentos especializados, importados da Europa. Os médicos dizem que os rins dele estão a falhar, explicou ela durante um jantar, a sua voz a tremer na medida exata para parecer genuína. O tratamento é caríssimo. Farei o que for preciso, respondi automaticamente, o instinto materno a superar qualquer suspeita. Tenho algumas economias. Na verdade, interrompeu Sílvia, os seus olhos fixos nas joias que eu usava, o colar de ouro que Inácio me deu quando Ricardo nasceu. Pensamos que talvez pudesses vender algumas dessas antiguidades pelo Ricardo. Lembro-me do peso do ouro no meu pescoço e do peso do sacrifício no meu coração. Era pelo meu filho. Sempre foi. No dia seguinte, caminhei até a joalharia na rua direita, onde o Sr. Mendes me ofereceu um valor justo, mas insuficiente para o que aquele colar representava para mim. E vós, mulheres que me ouvis agora, alguma vez venderam algo precioso para salvar alguém que amam? Como foi sentir aquele vazio depois? O dinheiro desapareceu rapidamente, engolido pelos tratamentos de Ricardo. Mas em vez de melhorar, ele parecia cada vez mais debilitado. As suas visitas à nossa casa tornaram-se mais raras, e quando vinha,
Silvia nunca o deixava sozinho comigo. Foi durante a quermesse anual de São João, uma tradição centenária em Ouro Preto, que a humilhação se tornou pública. Eu estava a servir as minhas famosas compotas para angariar fundos para a igreja, rodeada por amigas de décadas, mulheres que cresceram a comer os meus doces, que viram os meus filhos nascer. Silvia aproximou-se com um grupo das suas amigas de Belo Horizonte, mulheres com malas importadas e sorrisos de plástico. É aqui que o Ricardo cresceu, explicou ela, como se eu fosse uma curiosidade folclórica. A casa é charmosa, mas sem estrutura adequada. Os médicos acreditam que a umidade e o mofo estão a agravar a condição dele. Senti os olhares de pena sobre mim. Na minha própria cidade, ela fez-me sentir como uma inquilina inadequada na minha própria vida. Dona Conceição, que me conhecia desde menina, apertou a minha mão por baixo da mesa. Ela sabia, como eu começava a suspeitar, que algo para além da doença estava a corroer a minha família. A Beatriz sempre foi teimosa, continuou Silvia, falando como se eu não estivesse presente. Não aceita que precisa de ajuda para cuidar daquela casa enorme, ou de si mesma. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei pela primeira vez desde a morte de Inácio. Não de tristeza, mas por uma raiva impotente que me crescia no peito. Olhei para o seu retrato na mesa de cabeceira, o seu rosto gentil, os seus olhos perspicazes, que sempre viam mais do que demonstravam. O que farias, meu velho? Sussurrei para a fotografia. Como sempre, Inácio permaneceu em silêncio, mas algo no seu olhar parecia dizer-me para esperar, para observar, para não me render. A situação chegou ao limite quando Ricardo apareceu sozinho à minha porta, numa tarde chuvosa. O seu rosto estava abatido, os olhos fundos, e ele mal conseguia subir os degraus de pedra sem ofegar. Mãe, disse ele, desabando na cadeira da cozinha, onde tantas vezes se sentara para comer pão de queijo quente. Os médicos dizem que preciso de um transplante de rim. O meu coração apertou-se. Filho, o que posso fazer? Ele não me olhou nos olhos quando respondeu. A Silvia diz que poderia ser doadora. Fizemos os testes preliminares baseados no teu historial médico e há compatibilidade. Claro, respondi sem hesitar. Darei o meu rim a ti, filho. Foi então que ele finalmente me olhou, mas não havia gratidão nos seus olhos. Havia expectativa, como se a minha oferta fosse uma obrigação, não um ato de amor. Há mais uma coisa, continuou ele. A recuperação será longa. Vamos precisar de recursos. Numa conversa privada, implorei a Ricardo que reconsiderasse a doação, mencionando a minha idade avançada. Manipulado por Silvia, ele segurou as minhas mãos, os seus olhos frios. Mãe, é a sua obrigação. A senhora deu-me a vida uma vez. Precisa de me dar de novo. A palavra obrigação soou como uma sentença. Naquela noite, após a partida de Ricardo, sentei-me na secretária de Inácio, procurando conforto entre as suas coisas. Buscava uma antiga receita de bolo de fubá que sempre animava Ricardo quando criança. Talvez pudesse reconectar-me com o meu filho através daquelas memórias doces. Foi quando os meus dedos encontraram uma irregularidade na madeira, no fundo da gaveta. Pressionei levemente e um compartimento secreto abriu-se. Dentro, havia uma pasta com documentos de investimento e o cartão de um advogado, Dr. Afonso, de Belo Horizonte. Confusa, comecei a examinar os papéis. Eram extratos bancários, certificados de ações, documentos legais com termos que eu mal compreendia. Mas uma coisa estava clara. Havia dinheiro, muito dinheiro, em meu nome. O som do carro de Silvia interrompeu a minha descoberta. Rapidamente, guardei tudo e fechei o compartimento. Ela entrou sem bater, como se a casa já fosse sua.
Beatriz, precisamos de conversar sobre os arranjos para depois da cirurgia, anunciou, sentando-se na sala sem ser convidada. Fingi normalidade enquanto ela detalhava como eu precisaria de vender a casa para custear a recuperação de Ricardo. Como seria melhor para todos se eu fosse para uma comunidade de aposentados após a doação. Mais tarde, naquela noite, depois de Silvia partir, desci para beber água e ouvi vozes vindas do jardim. Aproximei-me silenciosamente da janela e vi Silvia ao telefone, a sussurrar. Não te preocupes. Os dados clínicos que estamos a recolher do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Assim que a velha doar o rim, o ciclo estará completo. O meu sangue gelou. Não era apenas a minha casa que eles queriam, era o meu corpo, a minha dignidade. E estavam a usar o meu próprio filho como peão neste jogo cruel. Quantas mães aqui já sentiram que os seus sacrifícios foram usados contra si? Que a sua generosidade se tornou uma arma nas mãos erradas? Os dias seguintes foram um pesadelo de sorrisos falsos e planeamento silencioso. Silvia intensificou a sua presença, trazendo agentes imobiliários para avaliar a minha casa enquanto eu ainda vivia nela. Falava de mim na terceira pessoa, como se eu já fosse um fantasma. Este cômodo poderia ser modernizado completamente, dizia ela, apontando para a cozinha, onde eu preparara milhares de refeições para a minha família. Estas paredes coloniais são um desperdício de espaço. Cada palavra era uma pequena morte, mas eu sorria e assentia, interpretando o papel da idosa resignada que eles esperavam. Por dentro, no entanto, algo estava a mudar. A dor estava a transformar-se em determinação. Uma manhã, Silvia chegou com um homem de fato e uma pasta de documentos. Este é o Dr. Mendonça. Ele vai ajudar-nos com a papelada da venda da casa. Venda? Perguntei, fingindo confusão. Sim, Beatriz. Já conversamos sobre isto, respondeu Silvia com aquela voz condescendente que reservava para mim e para os empregados de mesa. Para os custos médicos do Ricardo. O homem abriu a pasta e apresentou-me um contrato já preenchido. Só precisa de assinar aqui, dona Beatriz. É um bom negócio, considerando a idade da propriedade. Silvia apresentou-me o contrato de venda da minha casa, já preenchido. É para custear a recuperação do Ricardo. Assine, por favor. Ver o meu lar, o meu santuário, reduzido a um documento para ser liquidado, quebrou algo dentro de mim. A mãe que se sacrifica morreu naquele instante. A mulher que lutaria nasceu. Preciso dos meus óculos, disse, levantando-me lentamente, e de um pouco de água. As mãos velhas tremem quando estou nervosa. Na cozinha, longe dos olhos deles, peguei no cartão do Dr. Afonso que encontrara entre os documentos de Inácio. Com as mãos trêmulas, disquei o número. Uma secretária atendeu e, quando mencionei o meu nome, houve uma pausa. Senhora Beatriz? Esposa de Inácio? Um momento, por favor. A voz que surgiu em seguida era grave, respeitosa. Dona Beatriz, finalmente, sou o Dr. Afonso. Esperei por esta chamada durante muitos anos. Preciso de ajuda, sussurrei, consciente de Silvia na sala. Estão a tentar tomar a minha casa e acho que estão a fazer algo terrível com o meu filho. Estarei em Ouro Preto amanhã de manhã, respondeu ele sem hesitação. Não assine nada. O Inácio deixou instruções muito claras para esta situação. Que situação? Para quando a senhora precisasse de proteção. Voltei para a sala com um copo de água e um sorriso frágil. Desculpem a demora. Acho que preciso de pensar um pouco mais. É uma decisão grande. Não há o que pensar, insistiu Silvia, o seu sorriso a esconder mal a irritação. O Ricardo precisa desta cirurgia em breve. Amanhã, prometi. Amanhã assinarei. Eles partiram
insatisfeitos, mas confiantes na sua vitória iminente. Assim que o carro se afastou, liguei para o Marcos. O meu filho mais novo chegou em menos de meia hora, as suas mãos ainda manchadas de graxa da oficina. Mãe, o que aconteceu? Perguntou ele, preocupado com a minha chamada urgente. Contei-lhe tudo. As suspeitas, a conversa telefônica de Silvia, os documentos encontrados, a chamada para o advogado. Marcos ouviu em silêncio, o seu rosto a endurecer a cada revelação. Sempre soube que havia algo de errado com ela, disse ele por fim. E o Ricardo? Ele sabe o que estão a fazer com ele? Já não sei o que o meu filho sabe ou quer, respondi, a dor evidente na minha voz. Mas amanhã descobriremos mais. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, a observar as luzes de Ouro Preto a cintilar na escuridão. Esta cidade já vira tanto. O auge do ouro, a luta pela independência, as conspirações e revoluções. E agora, silenciosamente, testemunhava mais uma batalha, a de uma velha doceira contra aqueles que tentavam apagá-la. O doutor Afonso chegou pontualmente às 9 da manhã. Era um homem elegante, de cabelos brancos e postura ereta, apesar dos seus 80 anos. Marcos recebeu-o e conduziu-o até a cozinha, onde eu preparava café. Dona Beatriz? Disse ele, tomando as minhas mãos nas suas. O seu marido falava da senhora com tanto orgulho. É uma honra finalmente conhecê-la. O senhor conhecia bem o meu Inácio? Fomos amigos durante décadas. Ele salvou-me da ruína uma vez, e a minha lealdade a ele, e agora à senhora, é inabalável. Com Marcos ao meu lado, o doutor Afonso abriu a sua pasta na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu alimentara a minha família durante décadas. O que lhe vou mostrar agora vai surpreendê-la, começou ele. O Inácio era um homem de visão. Enquanto a senhora construía a sua reputação com os seus doces, ele, silenciosamente, construía uma fortaleza financeira para a proteger. Os documentos que ele espalhou diante de mim contavam uma história que eu nunca imaginei. Durante 40 anos, Inácio pegara numa percentagem dos lucros da doceria e investira agressivamente no mercado de ações. O resultado era um fundo fiduciário substancial em meu nome. A senhora não é apenas uma doceira aposentada, dona Beatriz. É uma mulher rica. Mas a verdadeira revelação ainda estava para vir. O doutor Afonso deslizou um documento particular na minha direção. Anos antes do seu AVC, o Inácio usou parte desses fundos para adquirir uma participação maioritária numa pequena farmacêutica que estava em dificuldades. Ele fez isso através de mim e nunca o revelou a ninguém. Olhei para o nome da empresa no papel e senti o chão a desaparecer sob os meus pés. Esta é... Sim. A empresa da família da sua nora, Silvia. A senhora é, sem saber, a dona da empresa que ela está a usar para a destruir. O choque deu lugar a uma calma estranha. Uma lucidez que eu não sentia há anos invadiu minha alma. Inácio, meu silencioso e astuto marido, não me havia deixado apenas recursos, mas uma arma. Uma arma perfeita. O que eles estão a fazer, exatamente? Perguntou o doutor Afonso, a sua voz grave a cortar o silêncio do escritório. Com a calma que a certeza me dava, expliquei as minhas suspeitas. Que Ricardo não estava realmente doente, mas a ser envenenado lentamente, uma dose de cada vez, para simular uma falência renal. Que o plano era usar o meu rim e depois descartar-me num asilo qualquer, vendendo a casa que fora o meu santuário. E há mais, acrescentei, a lembrança da conversa telefônica a ecoar na minha mente. Silvia mencionou dados clínicos que valeriam uma fortuna. Dr. Afonso trocou um olhar significativo com Marcos. Isso soa a testes ilegais de medicamentos.
A farmacêutica da família dela está à beira da falência. Provavelmente, estão a usar o Ricardo como cobaia para alguma droga experimental, a recolher dados para vender a laboratórios estrangeiros. O meu irmão sempre foi fraco, disse Marcos, a voz a vibrar com uma raiva contida. Mas nunca pensei que se deixaria chegar a este ponto. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma determinação fria a substituir décadas de submissão materna. Dr. Afonso sorriu, um sorriso que me lembrou Inácio quando ele tinha um plano particularmente engenhoso. Primeiro, fingimos concordar com tudo. A senhora assina uma versão modificada do contrato de venda que eu prepararei, com cláusulas que eles não notarão, mas que nos darão tempo. E, com isso, reunimos provas. E depois? Depois, dona Beatriz, disse ele, com um brilho nos olhos. A senhora mostra-lhes quem realmente manda nesta família. O plano tomou forma ao longo do dia, cada peça a encaixar-se com uma precisão letal. Marcos instalaria discretamente câmaras e microfones pela casa. Eu organizaria um jantar de despedida, convidando Sílvia, Ricardo e os pais dela. Diria que assinaria os papéis definitivos durante o jantar, como uma cerimônia de transição. Embriagados pela vitória, eles baixarão a guarda, explicou o Dr. Afonso. E nós estaremos prontos. Nos dias que se seguiram, interpretei o meu papel com a perfeição de uma atriz veterana. Mostrei-me resignada, até mesmo aliviada por finalmente ter uma solução para ajudar o Ricardo. Sílvia, a sentir a vitória próxima, tornou-se quase cordial, a explicar-me, condescendente, como o lar de idosos que haviam escolhido para mim era agradável, com atividades para pessoas da sua idade. Ricardo raramente falava, os seus olhos cada vez mais opacos, a sua pele amarelada. Eu perguntava-me que danos permanentes o veneno já teria causado. Na noite do jantar, preparei os pratos que a minha família sempre amou. Galinhada com quiabo, tutu de feijão e, para a sobremesa, a minha famosa ambrosia. Cada garfada que eles dessem seria um lembrete do que estavam a destruir. A mesa estava posta com a porcelana que restava do conjunto da minha mãe. As velas acesas criavam uma atmosfera de celebração, exatamente o que eu queria que eles sentissem. Sílvia chegou primeiro, a supervisionar os pais que vieram de Belo Horizonte, especialmente para o evento. O senhor e a senhora Mendes eram exatamente como eu imaginara, arrogantes, com roupas caras demais e sorrisos frios. Ricardo veio por último, praticamente arrastado por Sílvia. Que jantar encantador, Beatriz, comentou a senhora Mendes, a olhar ao redor com um desdém mal disfarçado. Tão tradicional. É a minha despedida desta casa, respondi com um sorriso sereno. Queria que fosse especial. Marcos servia o vinho, os seus olhos atentos a captar cada detalhe, cada troca de olhares entre os conspiradores. O Dr. Afonso garantira-nos que as câmaras e os microfones estavam a funcionar perfeitamente. Durante o jantar, conduzi a conversa habilmente para o assunto que me interessava, o futuro. Então, depois da cirurgia, o Ricardo ficará na casa nova? Perguntei inocentemente. Oh, sim, respondeu Sílvia, o vinho a torná-la menos cautelosa. O tratamento pós-operatório é crucial. Os médicos estarão a monitorizar cada detalhe. Que médicos são esses, querida? Do hospital público? O senhor Mendes deu uma risada curta. Claro que não. Temos uma equipa privada, especialistas em casos como o do Ricardo. E esses especialistas, eles têm um interesse especial no caso do meu filho? Sílvia e os pais trocaram olhares. Foi a senhora Mendes quem respondeu, a sua língua solta pelo vinho caro que Marcos continuava a servir generosamente. Na verdade, é um projeto muito especial.
A farmacêutica tem um acordo com um laboratório suíço. Os dados clínicos de casos como o do Ricardo são extremamente valiosos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Entendo, respondi a servir mais vinho. E o que torna exatamente o caso do Ricardo tão especial? O silêncio que se seguiu foi revelador. Ricardo olhava fixamente para o seu prato, como se quisesse desaparecer dentro dele. É a progressão dos sintomas, respondeu Silvia por fim. Rara ou induzida? Perguntei suavemente. O copo de Silvia parou a meio caminho dos seus lábios. O que é que disse? Perguntei se a condição do meu filho é rara por natureza, ou se foi cuidadosamente criada por vocês. A sala ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o crepitar das velas e o tic-tac do relógio antigo na parede. Acho que a idade está a afetar-lhe a cabeça, Beatriz, disse o Sr. Mendes, a tentar recuperar o controlo. Pelo contrário, respondi, a minha voz firme. A minha mente está mais clara do que nunca. Foi então que Marcos entrou na sala a carregar não mais vinho, mas um computador portátil. Colocou-o na mesa e abriu-o, revelando o ecrã dividido em 4 quadros, as imagens das câmaras escondidas pela casa. O que é isto? Exigiu Silvia, a levantar-se. Evidência, respondeu Marcos, simplesmente. O doutor Afonso escolheu esse momento para entrar na sala de jantar, a sua figura imponente a causar uma confusão visível nos rostos dos Mendes. Boa noite a todos. Sou o doutor Afonso Teixeira, advogado de Dona Beatriz, e tenho algumas revelações interessantes para partilhar. O caos que se seguiu foi quase cômico. Silvia tentou sair a correr, apenas para encontrar a porta bloqueada por Marcos. Os Mendes começaram a balbuciar explicações incoerentes. Ricardo permaneceu sentado, a olhar para as próprias mãos, como uma marioneta cujos fios foram cortados. Primeiro, continuou o doutor Afonso calmamente, gostaria de informar que todas as conversas nesta casa nas últimas 2 semanas foram gravadas. Com autorização judicial, devo acrescentar. Temos evidências substanciais de conspiração para fraudar, administração não autorizada de substâncias controladas e tentativa de homicídio. Isso é absurdo! Gritou o Sr. Mendes. Você não pode provar nada! Em resposta, Marcos pressionou um botão no portátil. A voz de Silvia encheu a sala. Não se preocupe. Os dados clínicos que estamos a recolher do Ricardo antes do transplante valem uma fortuna. Depois que a velha doar o rim, o ciclo estará completo. O rosto de Silvia perdeu toda a cor. Isso foi tirado de contexto? Gaguejou ela. E isto também? Perguntou Marcos, a reproduzir outra gravação. Desta vez, uma conversa entre Silvia e os pais, a discutir detalhadamente como estavam a administrar uma droga experimental a Ricardo para simular a falência renal. Segundo, continuou o Dr. Afonso, imperturbável. Gostaria de informar que Dona Beatriz é, de facto, a acionista maioritária da farmacêutica Mendes. Esta revelação causou o efeito mais dramático. Os Mendes pareciam ter sido atingidos por um raio. Impossível, sussurrou a senhora Mendes. Muito possível, respondeu o Dr. Afonso, a deslizar documentos sobre a mesa. O falecido senhor Inácio adquiriu 51% das ações da empresa há 15 anos, através de um fundo de investimento. Dona Beatriz é a beneficiária desse fundo. Olhei diretamente nos olhos de Silvia pela primeira vez, sem medo ou submissão. Tentaste destruir-me usando uma empresa que, na verdade, me pertence. A ironia é quase poética, não achas? Ricardo finalmente levantou os olhos, o seu rosto uma máscara de confusão e traição. Silvia, o que está aqui a acontecer? Do que é que eles estão a falar? Seu idiota! Sibilou ela, toda a pretensão de amor a desaparecer.
Achas que eu me casaria com um fracassado como tu, se não fosse pelo plano? Precisávamos de alguém para testar o medicamento, alguém com o perfil genético certo. E tu, com a tua adoração patética pela mamã, eras perfeito. A dor nos olhos do meu filho foi quase insuportável, mas era necessária. A dor da verdade que finalmente o libertaria. O que é que vocês me fizeram? Perguntou ele, a voz a quebrar-se. O doutor Afonso respondeu com a precisão clínica de quem havia estudado o caso minuciosamente. Administraram-lhe doses crescentes de uma droga experimental chamada nefrotoxina B, desenvolvida pela farmacêutica Mendes. Ela causa sintomas idênticos aos da falência renal progressiva, mas é reversível se o tratamento for interrompido a tempo. E o transplante? Perguntou Ricardo, as lágrimas agora a correrem livremente pelo seu rosto. Nunca houve necessidade real de um transplante, respondi suavemente. Eles queriam o meu rim, sim, mas não para te salvar. Era para completar o estudo clínico. E depois? Bem, uma idosa frágil, a recuperar de uma cirurgia de grande porte, poderia facilmente ter complicações fatais. Não é mesmo, Silvia? A expressão no rosto da minha nora transformou-se de pânico em ódio puro. Acha que venceu, velha? Temos advogados, contactos. É a sua palavra contra a nossa. O doutor Afonso sorriu, um sorriso que não alcançava os seus olhos. Na verdade, já enviamos cópias de todas as evidências para a Polícia Federal, a Anvisa e 3 jornalistas de investigação. E o médico que estava a colaborar convosco já está a prestar depoimento em troca de uma redução de pena. Foi nesse momento que Silvia perdeu completamente o controlo. Com um grito animalesco, ela avançou na minha direção, as mãos estendidas como garras. Marcos interceptou-a facilmente, imobilizando-a enquanto ela se debatia e gritava obscenidades. Os Mendes tentaram uma última cartada desesperada. Podemos chegar a um acordo, ofereceu o Sr. Mendes, o seu rosto vermelho de humilhação. Dinheiro. Quanto é que quer? Olhei para aquele homem, o patriarca arrogante que havia criado uma filha à sua imagem, e senti apenas pena. Não se trata de dinheiro. Nunca se tratou. Trata-se de justiça. Como se aguardasse essa deixa, ouvimos batidas firmes na porta. Marcos abriu, revelando 2 policiais e um homem de fato que se identificou como agente da Polícia Federal. Silvia Mendes, Roberto Mendes, Helena Mendes, anunciou o agente. Estão detidos para investigação por tentativa de homicídio, fraude, administração ilegal de substâncias controladas e conspiração. Enquanto os polícias algemavam os 3, Silvia continuava a gritar ameaças e insultos. Os seus pais pareciam ter envelhecido décadas em minutos, as suas posturas arrogantes, substituídas por um desespero patético. Ricardo permaneceu sentado, a observar tudo com olhos vazios. Quando os policiais perguntaram se ele também deveria ser detido, abanei a cabeça. O meu filho também é uma vítima, disse, firmemente. Ele precisa de tratamento médico, não de uma prisão. Depois que os Mendes foram levados, um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Os pratos de comida, agora frios, pareciam relíquias de uma era diferente. Ricardo finalmente levantou-se, a cambalear ligeiramente. Mãe, começou ele, a voz embargada. Eu não sabia. Juro que não sabia de tudo. Mas suspeitavas de algo, respondi. Não como uma acusação, mas como uma constatação. Ele assentiu, miseravelmente. Achei que era apenas sobre a casa, sobre dinheiro. Nunca imaginei que me estivessem a envenenar, que nos quisessem matar. Aproximei-me do meu filho primogênito, aquele que eu havia protegido e mimado por toda sua vida, criando, inadvertidamente,
o homem fraco que permitiu que tudo isto acontecesse. Ricardo, disse suavemente, tens uma longa recuperação pela frente, não apenas do veneno no teu corpo, mas do veneno na tua mente. Estarei aqui para te ajudar, se quiseres, mas as coisas nunca mais serão como antes. Ele assentiu, lágrimas silenciosas a escorrerem pelo seu rosto. Eu entendo, mãe. E obrigado por me salvares, mesmo quando eu não merecia ser salvo. Nos dias que se seguiram, a nossa casa tornou-se o centro de uma tempestade mediática. Jornalistas de todo o país convergiram para Ouro Preto, ansiosos por cobrir o escândalo que envolvia uma das famílias mais proeminentes de Belo Horizonte e uma doceira idosa que os havia desmascarado. O doutor Afonso, a prever isto, havia preparado uma estratégia cuidadosa. Nenhum de nós falaria diretamente com a imprensa até ao momento certo. Ricardo foi internado num hospital de confiança, onde médicos especialistas começaram o processo de desintoxicação. Uma semana após as prisões, recebi um telefonema inesperado. Era o prefeito de Ouro Preto. Dona Beatriz, disse ele calorosamente, a cerimônia anual de homenagem aos cidadãos ilustres será no próximo sábado, e o Conselho decidiu por unanimidade que a senhora deve ser a homenageada principal este ano. Eu? Por quê? Pela sua contribuição para a cultura local através da sua doceria, claro. E também, ele hesitou. Bem, toda a cidade está a falar de como a senhora enfrentou aquelas pessoas terríveis. A senhora tornou-se um símbolo de resistência para muitos. Após desligar, fiquei sentada por um longo tempo, a contemplar a oportunidade que se apresentava. A cerimônia seria na praça principal, com toda a comunidade presente. O palco perfeito. Liguei para o Dr. Afonso e partilhei os meus pensamentos. Ele entendeu imediatamente. É perfeito, concordou. O momento ideal para a revelação pública. Vou preparar tudo. No dia da cerimônia, a Praça Tiradentes estava lotada. Parecia que toda Ouro Preto havia comparecido, além de jornalistas de grandes veículos nacionais. Sentada no palco, entre as autoridades locais, eu usava um vestido azul marinho, simples, mas elegante, e a única joia que me recusara a vender. O anel de casamento que Inácio me dera. O prefeito fez um discurso caloroso sobre a minha contribuição para a cidade, a mencionar como os meus doces se haviam tornado parte da identidade cultural local. Quando chegou a minha vez de falar, levantei-me lentamente, a sentir o peso de todos os olhares. Obrigada por esta homenagem, comecei, a minha voz clara e firme a ecoar pela praça. Ouro Preto é mais do que a minha cidade. É a minha alma. Cada pedra destas ruas, cada curva destas montanhas, moldou quem eu sou. E foi aqui, neste lugar impregnado de história, que eu escrevi a minha própria revolução. A multidão à minha frente estava em silêncio absoluto, suspensa pela sinceridade na minha voz. Gostaria de chamar ao palco algumas pessoas que foram fundamentais nesta jornada. Anunciei, com a voz firme. Meu filho, Marcos, cuja lealdade nunca vacilou. E também fiz uma pausa dramática, sentindo o peso de cada segundo. A família Mendes. Um murmúrio de surpresa ondulou pela praça. 2 policiais escoltaram Sílvia e os seus pais, trazidos especialmente para a ocasião sob autorização judicial. Pareciam encolhidos, despojados da sua arrogância habitual, vestindo roupas simples em vez das suas marcas de luxo. Quero agradecer à família Mendes, continuei, a minha voz agora clara e cortante, por me ensinarem que a idade não é sinônimo de fraqueza, que uma mulher de 75 anos ainda pode lutar e vencer. Sílvia lançou-me um olhar de puro ódio, mas permaneceu em silêncio, dolorosamente ciente das câmaras apontadas na sua direção. E antes de continuar,
Gostaria de partilhar algo com todos vocês. Um vídeo que revela a verdadeira natureza das pessoas que tentaram destruir a minha família. Fiz um sinal. Atrás de nós, um ecrã gigante iluminou-se, banhando o palco numa luz fria. As imagens do fatídico jantar surgiram, devastadoras na sua clareza, para toda a cidade ver. Sílvia e os seus pais, embriagados pela vitória que julgavam iminente, confessavam tudo. O envenenamento lento de Ricardo com uma droga experimental para simular uma falência renal. O plano para vender os dados a um laboratório estrangeiro. A intenção de me internar num asilo logo após a cirurgia. Quando o vídeo terminou, o silêncio na praça era sepulcral. Podia-se ouvir o vento a sussurrar nas folhas das árvores centenárias. Então, lentamente, um murmúrio começou, crescendo até se tornar um rugido de indignação coletiva. Foi nesse exato momento que o Dr. Afonso subiu ao palco. Apresentou-se como meu advogado e, com uma calma imponente, anunciou: como proprietária maioritária, a minha cliente está a dissolver a farmacêutica e a congelar, com efeito imediato, todos os ativos da família de Sílvia. Adicionalmente, todos os funcionários honestos da empresa serão realocados para uma nova estrutura, sob nova administração, focada em pesquisas éticas e medicamentos acessíveis. A multidão explodiu em aplausos. Os rostos que antes me olhavam com pena, agora brilhavam com admiração. Sílvia e os seus pais, antes a elite de Belo Horizonte, eram agora párias, a sua crueldade exposta a nu. Foi então que o vi. No fundo da praça, Ricardo, apoiado numa bengala, ainda fraco da desintoxicação, mas de pé. Os nossos olhares cruzaram-se através da multidão, e eu vi algo que não via há anos: respeito genuíno. Para concluir, disse ao microfone, a voz embargada pela emoção. Gostaria de anunciar que a minha casa, a casa que tanto tentaram tomar de mim, terá um novo propósito. Será transformada na Escola de Artes Culinárias Inácio e Beatriz, um centro para ensinar a mulheres de baixa renda as artes que me sustentaram por toda a vida. Os aplausos foram ensurdecedores. Vi lágrimas nos olhos das minhas velhas amigas, de jovens mães com filhos ao colo, de homens idosos que tinham conhecido o meu Inácio. Esta não era apenas a minha vitória. Era uma vitória para todos os que já se sentiram invisíveis, descartáveis, subestimados. A polícia levou os Mendes, mas não antes de eu ter um último momento com Sílvia. Você podia ter sido parte da família, de verdade, disse-lhe suavemente. Podia ter herdado tudo com amor. Em vez disso, escolheu o caminho da crueldade. Você acha que venceu? Sibilou ela, a voz a tremer de raiva. Olhe para si, uma velha sozinha. Quanto tempo acha que vai durar? Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há anos. O suficiente para ver você envelhecer na prisão, querida. E ao contrário de si, eu nunca estou sozinha. Tenho uma cidade inteira ao meu lado. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ricardo, após completar o seu tratamento, pediu para trabalhar na escola culinária, começando pela posição mais humilde. Era a sua forma de buscar redenção. Marcos continuou com a sua oficina, mas agora também ajudava a administrar os investimentos que Inácio havia deixado, revelando um talento para os negócios que nunca tivera a chance de mostrar. A Escola de Artes Culinárias, Inácio e Beatriz, abriu as suas portas 3 meses depois. O interesse foi tão avassalador que tivemos de criar um sistema de rodízio. Mulheres de todas as idades vinham aprender não apenas receitas, mas a conquistar a sua independência. Numa tarde, enquanto ensinava o ponto perfeito do doce de leite, notei uma senhora idosa a observar timidamente da porta. Entre, por favor, convidei. Há sempre espaço para mais uma. Não quero incomodar, respondeu ela hesitante.
Só queria agradecer. A minha filha está no programa e finalmente está a sair de um casamento abusivo. Ela diz que foi a sua história que lhe deu coragem. Aquele momento cristalizou para mim o verdadeiro significado de tudo. Não se tratava apenas de justiça pessoal. Tratava-se de criar ondas de mudança que se estenderiam muito para além da minha própria vida. Quanto a Sílvia e aos seus pais, foram condenados por múltiplos crimes. A queda deles tornou-se um caso de estudo sobre os perigos da ganância desenfreada. A farmacêutica, reestruturada, passou a focar-se em medicamentos acessíveis, com parte dos lucros a financiar tratamentos para idosos sem recursos. Uma ironia que não passou despercebida a ninguém. Um ano depois, numa tarde de outono, eu estava sentada na varanda da minha casa, observando o pôr do sol dourado sobre os telhados coloniais de Ouro Preto. Ricardo e Marcos estavam comigo. Mãe, disse Ricardo, a voz agora forte. Eu nunca pedi perdão adequadamente. Fui fraco. Deixei que a Sílvia me manipulasse porque era mais fácil do que enfrentar a vida. O que mais me assombra, continuou ele, é que eu nunca vi a força que estava bem à minha frente. Passei a vida a achar que precisava de a proteger, quando, na verdade, você sempre foi a mais forte de todos nós. Marcos, geralmente tão calado, acrescentou. O pai sempre soube. Foi por isso que ele construiu aquela rede de segurança financeira, mas nunca lhe contou. Ele confiava no seu julgamento mais do que no dele próprio. Aquelas palavras libertaram-me de uma culpa que carreguei durante décadas. Inácio não tinha sido uma vítima da minha ambição. Ele tinha sido o meu parceiro silencioso, orgulhoso do que construímos juntos. Sabem, disse eu, observando o céu tingir-se de rosa e dourado. Quando somos jovens, pensamos que envelhecer significa perder poder. O que ninguém nos conta é que também ganhamos algo precioso: clareza. A capacidade de ver através das ilusões. Naquela noite, sonhei com Inácio. No sonho, ele sorriu para mim. Você sempre soube que eu encontraria a minha força, não foi? Perguntei. Eu não sabia o que, mas sabia o como, respondeu ele. Estou sempre aqui, na casa que construímos, nos filhos que criamos e na mulher extraordinária que você sempre foi. Acordei com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. Pela primeira vez em anos, sentia-me completa. Na manhã seguinte, ao entrar na cozinha da escola, encontrei um grupo de mulheres ansiosas por aprender. Havia rostos jovens e enrugados, mãos lisas e calejadas, todas unidas pelo desejo de criar algo doce num mundo por vezes amargo. Bom dia, senhoras, disse eu, amarrando o meu avental. Hoje, vamos aprender mais do que receitas. Vamos aprender sobre o poder que cada uma de nós carrega. Um poder que ninguém nos pode tirar. Enquanto as suas mãos trabalhavam a massa, partilhei a sabedoria duramente conquistada de uma vida longa, que nunca é tarde demais para lutar, que a idade traz uma força indomável, e que a vingança mais doce não é servida fria, mas sim partilhada calorosamente com toda uma comunidade. Meses depois, recebi um convite para dar uma palestra na Universidade Federal de Ouro Preto sobre empreendedorismo feminino e resiliência. Na noite anterior, sentei-me à secretária de Inácio e escrevi as palavras que partilharia. A vida ensina-nos que o verdadeiro poder não está na juventude ou na força física. Está na paciência, na observação e na coragem de agir no momento certo. Ninguém é invisível, a menos que aceite sê-lo. E nunca, jamais, subestimem uma mulher que viveu o suficiente para conhecer o seu próprio valor. Obrigada por ter chegado ao fim e ouvido a minha história. Se sentiu inspirada, partilhe com outras mulheres que precisam de se lembrar da sua força. Juntas, somos inquebráveis.